Ouvindo isso, o homem não pôde deixar de ficar surpreso. Roubando ovos? Roubar ovos de fênix, só você sozinho? Zhou Zhen sorriu sabiamente e respondeu calmamente, não necessariamente. Talvez alguns amigos não muito amigáveis também façam uma visita. Ao mesmo tempo, Zhang Wei falou e perguntou, capitão, por que temos que assumir essa missão? Zhang Ruoshen respondeu irritado, o que você sabe para perguntar isso? Matar bestas mutantes para ganhar pontos? Aqueles poucos pontos nunca serão comparáveis à conclusão da missão. Meus pontos já estão muito baixos, essa é a forma mais rápida de melhorar. Ele pensou consigo mesmo, se eu conseguir dessa vez, posso ganhar 40.000 pontos, talvez até chegar ao top 3. Eu preciso apagar a humilhação de antes. Zhang Wei ficou atônito e balbuciou, capitão, sério? Enquanto observava a situação, Zhang Wei notou duas fênixes vermelhas voando ao redor da rocha. Ele imediatamente relatou, capitão, encontrei o ninho da fênix. Zhang Ruoshen sorriu, satisfeito, e disse, isso é ótimo. Ele rapidamente deu ordens para os preparativos. De repente, Zhang Wei gritou em pânico, oh meu Deus! Ele gritou alto, capitão, você precisa ver. Parece que tem alguém perto do ninho. Através dos binóculos, a imagem de Zhou Zhen lutando para subir pela rocha instantaneamente entrou na visão de Zhang Ruoshen. Ele gritou furioso, por que estamos sempre esbarrando nesse desgraçado? Zhang Wei estava extremamente ansioso e perguntou, capitão, o que devemos fazer agora? O senhor da cidade já avisou para não provocá-lo. O rosto de Zhang Ruoshen escureceu, sua expressão tensa, como se tivesse acabado de perder uma oportunidade valiosa. Ele falou suavemente, aquele bastardo não parece ter trazido aquela besta gigante hoje. Zhang Ruoshen sorriu com astúcia, respondendo, bem, se ele morrer de repente lá, não tem nada a ver conosco, certo? Zhang Wei estava atrás, tremendo ao ponto de empalidecer, sem nenhuma cor no rosto. Ao mesmo tempo, Zhou Zhen havia subido até o topo. Ele pulou por uma saliência rochosa, aterrissando com segurança, e soltou um suspiro de alívio. Zhou Zhen olhou para os ovos rosados diante de si, pensando silenciosamente, vitória rápida, se a Fênix voltar depois, escapar não será fácil. Sem hesitar, ele rapidamente guardou os ovos em sua bolsa espacial. Antes de partir, Zhou Zhen gentilmente deixou alguns ovos para o grupo de Zhang Ruoshen. Ele riu baixinho e murmurou, não digam que não sou generoso, deixando alguns para vocês. Depois disso, ele imediatamente desapareceu do local. De repente, Zhou Zhen percebeu uma perturbação abaixo. Um ataque poderoso o atingiu inesperadamente. Zhou Zhen foi empurrado para trás, batendo com força contra uma saliência rochosa próxima. Zhang Wei gritou excitado, se você não morrer, pelo menos ficará em desgraça. Nesse momento, um grito agudo ecoou. A Fênix havia descoberto que seus preciosos ovos haviam sido roubados. Ela rugiu freneticamente, seus olhos vermelhos fixados no grupo no topo da montanha. Zhou Zhen olhou para a cena à sua frente, sentindo que as coisas não estavam boas. Ele murmurou, não é bom. Sem demora, ele rapidamente executou uma habilidade. Em um instante, Zhou Zhen desapareceu sem deixar vestígios. Zhang Ruoshen viu isso e não pôde deixar de exclamar surpreso, o que está acontecendo? Onde ele foi? Naquele momento, Zhou Zhen havia avistado o grupo na saliência rochosa ao lado. Ele sorriu friamente e pensou consigo mesmo, muito bem, vocês ousam brincar comigo? Certo, vou mostrar o que é traição. Zhang Wei disse ansiosamente, capitão, aqueles pássaros fênix originalmente não detectaram Zhou Zhen. Se continuarmos a ficar aqui, com certeza seremos descobertos mais cedo ou mais tarde. Ao ouvir isso, Zhang Ruoshen ponderou por um momento e então ordenou, retirem-se por agora. Zhou Zhen inesperadamente falou, sua voz baixa, mas cheia de ameaça, provavelmente vocês não terão mais chance de sair daqui. Ao ouvir isso, Zhang Ruoshen ficou surpreso e rapidamente se virou, cerrando os dentes, Zhou Zhen, você realmente acha que pode matar toda a nossa equipe sozinho?
Você se atreve a sair aqui sozinho? Você realmente quer morrer? Zhang Wei estava aflito, tentando encontrar uma maneira de convencer o capitão a recuar antes que as fênix retornassem. Ele gaguejou: capitão, nós ainda. Antes que ele pudesse terminar sua frase, Zhang Wuchen gritou alto: cale a boca. Seu idiota! Não consegue ver? Estamos numa situação em que é ele ou nós. Se ele não trouxer uma besta, o que ele tem para lutar contra nós? Ao ouvir isso, Zhou Zhen curvou levemente os lábios, seus olhos cheios de desprezo. Ele chamou uma pequena besta e respondeu friamente: você pensa muito claramente, mas quem te disse que a besta não está aqui? Imediatamente depois, um rugido ecoou. Um enorme dragão verde apareceu, abrindo a boca e soltando vários rugidos estrondosos. Ao ver essa cena, Zhang Wuchen não pôde deixar de ficar atordoado, gaguejando: Como isso é possível? Zhang Wei, que estava ao lado dele, também gritou de medo: o que? Que tipo de pessoa ele é? Ainda assim, Zhang Wuchen tentou manter a compostura, afirmando corajosamente: a arma dele não pode quebrar nossa defesa. Não importa a besta, precisamos trabalhar juntos para matar Zhou Zhen. Zhou Zhen apenas sorriu sarcasticamente, puxou sua arma e seu olhar se tornou gelado. Ele perguntou zombeteiramente: você tem certeza? Em um instante, Zhou Zhen desferiu um golpe poderoso, atordoando Zhang Wuchen e seus companheiros, sem lhes dar tempo de reagir. Zhang Wuchen foi pego de surpresa. Ele ficou atônito e gritou em voz alta: impossível! Impossível! Depois de ser atingido por um golpe fatal, ele entrou em pânico e gritou: minha armadura! Como ele conseguiu penetrá-la? Zhou Zhen falou com firmeza, seu olhar frio enquanto olhava para seu oponente: então, seja com ou sem a pequena besta, seu destino será o mesmo. Sem dizer mais uma palavra, Zhou Zhen pisou forte no chão e saltou alto no ar. Seus olhos brilharam com intenção assassina enquanto ele gritava: matar! Num piscar de olhos, toda a equipe foi eliminada por ele de forma limpa. Em um acampamento não muito distante, a notícia se espalhou rapidamente. Xu Fei exclamou surpreso: todos os 6 membros de Zhang Wuchen estão mortos. Ye Hong comentou indiferentemente: viu, eu te disse, correr para dentro não vai te dar um tofu quente. Aceitar uma missão imprudentemente assim, é realmente pedir para morrer. Por outro lado, Su Qinglin estava tão chocada que só conseguiu ficar em silêncio, sem conseguir falar. Depois de um momento, os 3 exclamaram surpresos: eu lembro que aquele garoto parece ter aceitado a missão de coletar ovos de fênix. Enquanto isso, Zhou Zhen retornava ao centro de treinamento. Ele falou, designando a missão: ovos de fênix. A mulher responsável por receber a missão olhou com surpresa, exclamando: ah, Zhou! Você completou a missão tão rápido? Num instante, Zhou Zhen subiu para o 41º lugar no placar. Ele acenou alegremente para a mulher, enquanto ela ainda estava em choque. Zhou Zhen disse para si mesmo: muito bem. Com o tempo restante, vou aproveitar para upar como um louco. O tempo passou, e logo um mês se passou. Olhando para a tabela de classificação, todos não puderam deixar de ficar surpresos: Zhou Zhen subiu para o 1º lugar. Incrível! Um artista marcial disse suavemente: eu podia ver que esse garoto era um gênio desde o início. Zhou Zhen agora derrotou o Vale da Serpente Prateada e se tornou um artista marcial de nível 15. Depois de matar cobras durante um mês inteiro, é hora de mudar de lugar. Zhou Zhen rapidamente saltou para o ar, abaixo dele estavam feras ferozes vagando por aí. Ele sorriu ligeiramente: então o jogo de caça começa oficialmente. O tempo voou, e num piscar de olhos, 10 meses se passaram. Todos se reuniram novamente. Ye Hong perguntou suavemente: irmão Fei, quanto esse garoto cresceu agora? Zhou Fei respondeu, sua voz cheia de espanto: nem consigo imaginar. Su Qinglin não pôde deixar de rir: ah! Não precisa imaginar, basta olhar para o total de pontos dele, que por si só é equivalente ao total combinado dos 9 primeiros.
O atual primeiro lugar tem 134.670 pontos, enquanto o segundo lugar tem apenas 44.211 pontos, uma diferença que parece cobrir toda a volta da Terra. Neste momento, alguém gritou: "Aluno Zhou! Você voltou! Depois de mais de 10 meses, você cresceu de forma impressionante." Zhou Fei virou-se surpreso para olhar para Zhou Zhen, que agora se tornará um artista marcial de nível 21. Zhou Zhen sorriu e disse: "Todos cresceram a um ritmo decente também." Logo depois, todos os artistas marciais se reuniram na praça de treinamento central. O instrutor-chefe deu um passo à frente, com seriedade, falou: "Agora, em nome da capital central, declaro oficialmente o primeiro lugar nesta sessão de treinamento." Ela exclamou: "Zhou Zhen!" Shen Junhong exclamou alegremente: "Primeiro lugar! Primeiro lugar!" Yang Xianzong também estava igualmente feliz: "Júnior Zhou, eu sabia que você conseguiria." O chefe subiu ao palco para anunciar: um artista marcial de 10º nível também saltou por estágios de reserva e acabou se tornando um conselheiro municipal da capital central. Zhou Zhen agora assumirá o cargo de capitão da equipe regional asiática. Zhou Zhen sorriu levemente, satisfeito: "Finalmente, alcancei este marco." Uma pessoa se aproximou do primeiro lugar, dizendo suavemente: "Zhou Zhen, realmente não me enganei sobre você. Mas devo lembrá-lo de que guiar esta equipe não é uma tarefa simples." Zhou Zhen respondeu prontamente: "Não se preocupe, farei com que as outras regiões vejam a verdadeira força da equipe asiática." Ao mesmo tempo, na área da floresta Naban, envolta por uma atmosfera misteriosa, o capitão da equipe europeia, um artista marcial de nível 26, gritou: "Pesquisem com cuidado. O fruto de cristal definitivamente está nesta área." Ele sacou uma arma poderosa, enquanto George lembrava: "Desta vez, as informações sobre o fruto de cristal não são conhecidas apenas por nós. Há a equipe asiática, a equipe americana e a equipe da União Eurasiática. Não podemos ser descuidados." De repente, apareceu uma poderosa pequena besta. Zhou Zhen imediatamente alertou através do intercomunicador: "Todas as equipes, atenção! Cheguei à área-alvo." A voz do outro lado respondeu: "Recebido, capitão." O centro de comando detectou que a equipe europeia provavelmente está perto de sua posição. Ao ouvir isso, Zhou Zhen levantou uma sobrancelha, seus olhos revelando curiosidade: "Oh, então, nesse caso, não me importo em deixar a pequena besta pagar uma visita a eles." Ouvindo um barulho alto, George franziu ligeiramente a testa, perguntando-se: "Que som é esse? Será que esta floresta tropical ainda abriga uma besta exótica tão grande?" Imediatamente depois, um rugido ecoou pelo céu. George ficou surpreso, seus olhos cheios de espanto. Era uma pequena besta correndo em direção a eles a uma velocidade assustadora, rugindo alto ao mesmo tempo. Ele disse em tom sério: "Não consigo discernir seu nível. Este é um tipo de besta exótica que nós definitivamente não podemos confrontar." O incidente deixou George confuso. Claramente, durante investigações anteriores, nunca havia sido documentado que esta floresta tropical tivesse tal tipo de besta exótica. Ele olhou para o alto, seus olhos momentaneamente chocados, e então murmurou: "Não, isso não está certo. Eu vi isso nos documentos. Poderia ser o capitão da equipe asiática." À distância, Zhou Zhen estava observando a formação da equipe da Europa, maravilhando-se secretamente: "Oh, todos parecem torres de ferro móveis, o impulso deles é realmente impressionante." Pensou consigo mesmo: agora, apenas as equipes da África e da União Eurasiática ainda não apareceram. Embora isso permita que a pequena besta voe e agarre o fruto cristalino, faria com que os membros da equipe perdessem uma verdadeira oportunidade de treinamento. De repente, o relógio de Zhou Zhen apitou com uma notificação. Ele sorriu levemente e disse: "As pessoas chegaram." Sem hesitar, ele imediatamente disparou para longe. Nesse momento, Mambori, o capitão da equipe da África, havia chegado. Com a força de um artista marcial de 26 estágios, ele inesperadamente desferiu um forte golpe à frente. Do outro lado,
Levi, o capitão da equipe da União Eurasiática, também um artista marcial de 26 estágios, e riu alto, seu tom cheio de arrogância. Ah, o fruto cristalino está bem na frente. Levi olhou ao redor, seus olhos frios cheios de intenção de matar, então olhou fixamente e resmungou: olhem para esses covardes fugindo. Quem se atreve a nos parar? Nesse momento, um artista marcial informou ao capitão: de acordo com a inspeção, o fruto cristalino deve estar atrás dessa massa de vinhas. O capitão respondeu: mas a parede formada pelas vinhas é realmente uma dor de cabeça. Xu Fei assentiu levemente em concordância: isso mesmo, essa massa de vinhas é muito difícil de lidar. Se concentrarmos toda a nossa energia em tratá-la, há uma boa chance de sermos emboscados por equipes de outros continentes. Su Qinglin acrescentou, com um tom pensativo: podemos pensar de forma mais ampla. Talvez outras equipes também estejam lutando contra essas vinhas. Após pensar por um momento, Zhou Zhen disse suavemente: tenho algumas ideias sobre como lidar com esse tipo de planta. Apenas observem o ritmo e a forma como me movo. Coordenando com armas de perfuração de alta potência, podemos abrir um caminho rapidamente. Sob os olhares atentos de Xu Fei e Su Qinglin, Zhou Zhen não disse mais nada, apenas virou-se silenciosamente e deu um passo à frente. Nesse momento, uma enorme vinha de repente se balançou em sua direção com uma velocidade aterrorizante. Com reflexos rápidos como relâmpago, Zhou Zhen conseguiu desviar-se com graça. Encarando a enorme massa de vinhas que se retorciam, ele não mostrou sinais de medo. Aperfeiçoando a arma em sua mão, Zhou Zhen sorriu levemente, seus olhos brilhando com uma confiança orgulhosa. Com apenas alguns golpes poderosos, aqueles ramos das vinhas foram cortados, caindo no chão. Virando-se, ele olhou para Xu Fei e Zhang Ruoshen, com a voz marcada por um toque de orgulho: vocês viram isso? Zhou Zhen continuou a mergulhar no meio das vinhas, cada poderoso golpe de sua arma fazendo com que os enormes galhos se quebrassem um após o outro. Agindo com decisão, ele falou: enquanto cortarmos o galho principal deles, economizaremos muita energia. Sua postura confiante e triunfante excitou Zhang Ruoshen, que estava próximo, fazendo-o aplaudir: não diga mais nada, só essa agilidade do capitão já é o suficiente. Ouvindo o elogio, Xu Fei soltou um suspiro, sem esquecer de lançar uma alfinetada: é por isso que ele é o capitão, enquanto você só pode ser um membro da equipe. Do outro lado, uma luz dourada suave brilhou. Após a feroz batalha, a equipe de George continuava a recuperar o fôlego, com suor brilhando em suas testas. Um companheiro próximo tentou acalmar o clima, lembrando seriamente: cuidado, os cavaleiros estão chegando. Em resposta, Levi apenas curvou levemente os lábios, um sorriso zombeteiro apareceu brevemente. Ele falou friamente: HMPH, só de ouvir isso já dá para ver que são um bando de covardes que não sabem fazer nada além de se esconder atrás de armaduras. À sua frente, uma enorme pilha de vinhas bloqueava o caminho. Um subordinado atrás de Levi olhou preocupado e cautelosamente perguntou: Capitão Levi, como devemos lidar com essa situação das vinhas? Diante do dilema, em vez de responder diretamente, Levi respondeu indiretamente com uma pergunta: como lidar com isso? Dizendo isso, ele deu um passo à frente, colocando a mão sobre uma vinha próxima, parecendo misterioso: claro, devemos. Assim que terminou de falar, ele balançou a arma em sua mão com grande força, seu corpo cheio de espírito de luta, rugindo como trovão e os esmagando. Entre o grupo de George, após observar a situação, ele levantou a voz para comandar: todos descansem um momento, depois usem toda a sua força para avançar. Durante o intervalo, Matthew soltou um suspiro e reclamou: ufa, está muito quente. De repente, de algum lugar, o som de um tiro cortou a atmosfera silenciosa. Uma bala voou diretamente, atingindo Matthew bem no pescoço. Ele imediatamente segurou o pescoço, os olhos arregalados, e soltou um grito horrível. Vendo que algo estava errado com Matthew, que caiu no chão segurando o pescoço com dor, George correu até ele, chamando-o suavemente, sua voz tingida de preocupação. Matthew lutou para se sustentar, e George rapidamente examinou o ferimento. Em apenas alguns segundos, ele percebeu a causa. Do pescoço de Matthew, George puxou uma flecha de cor escura.
Ele falou seriamente, é a equipe da África. Voltando para o grupo de Zhou Zhen, Yi Hong sorriu brilhantemente, empolgado, com esse ritmo, com certeza somos os mais rápidos. Huazi, com sua calma habitual, lembrou, não fiquem tão satisfeitos, quem sabe o que as outras equipes farão. Zhou Zhen concordou, seu tom calmo, mas firme, não importa o que aconteça, nós enfrentaremos tudo. De repente, o olhar dele se desviou sutilmente em uma direção, como se percebesse algo incomum. Ao longe, apareceram 4 listras horizontais vermelhas, e a expressão de Zhou Zhen se escureceu levemente. Ele murmurou, há inimigos, e eles têm um objetivo que nos mira. Sem hesitar, ele informou aos seus companheiros de equipe, há uma situação, fiquem em alerta, eu vou verificar. Ao ouvir sua ordem, Huazi acenou com a cabeça, decididamente, em resposta, sim. Sob a luz fraca da lua, a equipe africana avançou de maneira constante. Zhou Zhen se escondeu em um galho alto, inclinando-se ligeiramente para observar, um pouco surpreso, equipe africana. O grupo parou de repente quando a figura da frente sinalizou com um gesto decisivo, ajoelhando-se cuidadosamente para observar a situação à frente. Enquanto isso, um membro do grupo percebeu que ele estava sozinho e puxou um pequeno tubo, preparando-se para soprar algo. Mas, antes que pudesse agir, a voz de Zhou Zhen ecoou por trás, firme e desafiadora, você também gosta de jogar sujo, ou vamos competir? Ao ouvir isso, o homem se assustou, com a respiração suspensa. Ele rapidamente se virou, seus olhos cheios de pânico e intensidade. Num piscar de olhos, Zhou Zhen subjugou rapidamente seu oponente. Com olhos frios e penetrantes, falou em voz baixa, restam 5. De repente, um grito de dor ecoou da equipe de Zhou Zhen. Um membro da equipe estava furioso, gritando alto, quem nos emboscou? Ao ouvir o grito, todos se viraram imediatamente, com os olhos cheios de vigilância. Su Qinglin saiu das sombras, sua voz calma, mas autoritária, fui eu. Aquele que gritou suspirou aliviado, capitã, pensamos que estávamos sendo atacados. Mas Su Qinglin respondeu friamente, de fato, houve uma emboscada agora há pouco. Ao ouvir isso, ele ficou atônito, exclamando surpreso, então o que devemos? Su Qinglin sorriu e disse, foram alguns artistas marciais da equipe da África. Olhando para os que haviam sido dominados, ela continuou, tudo resolvido. Jadamu com 24 estágios e Ain com 23 estágios. As palavras de Su Qinglin o deixaram momentaneamente sem palavras, maravilhado, essas pessoas são todas artistas marciais de alto nível da África, e foram lidadas sozinhas pela capitã. Embora parecesse um tanto aterrorizado, seus olhos não conseguiam esconder a admiração. Embora soubesse que a capitã era incrivelmente habilidosa, nunca imaginou que ela fosse tão monstruosa em capacidade. Ele observava silenciosamente enquanto Su Qinglin falava com uma voz firme, oriente toda a equipe a ficar em alerta, pode haver mais emboscadas. Nesse momento, uma série de fortes explosões ecoou ao longe. Zhou Zhen falou seriamente, de fato, não somos os únicos sendo atacados esta noite. A luz da alvorada iluminava suavemente as montanhas ao fundo, mas a atmosfera entre os 4 líderes da equipe estava tensa a ponto de sufocar. Os 4 indivíduos pareciam destinados a se encontrar, enfrentando-se inesperadamente em um círculo completamente aleatório. George, o capitão da equipe da Europa, com seu olhar afiado percorrendo cada pessoa antes de falar, senhores, eu sou o capitão da equipe da Europa, George. Se todos estão aqui, talvez possamos ter uma conversa. O capitão da equipe da África, Mambori, com um olhar arrogante e um tom frio, respondeu, não há nada a discutir. Este é o nosso território, os forasteiros devem sair. Ao ouvir isso, a expressão de George se escureceu, a raiva evidente em sua voz, Mambori, ainda não resolvi a dívida com você esta noite. Ousou usar sua força para provocar 3 lugares sozinho, você realmente tem alguma habilidade, mas não pense que não podemos nos unir para eliminá-lo. Mambori não deu sinais de recuar, um sorriso de desprezo curvando seus lábios enquanto desafiava, se você ousar vir, então tente.
Levi, que permanecerá em silêncio até aquele momento, de repente interveio com uma voz profunda, mais autoritária, cortando a discussão entre George e Mambori. Parem com essa bobagem. Um ataque sorrateiro não trará vantagem a ninguém. Em vez disso, sigamos as antigas regras: quem tiver a habilidade para pegar o fruto cristalizado será o reclamante, e depois, ninguém poderá roubá-lo. George estreitou os olhos, refletindo por um momento antes de responder: combinado. A voz de Mambori também ecoou, sem hesitação: combinado. Zouzen também concordou e acrescentou: nós também concordamos. À luz da situação atual, Yi Hong, o líder da equipe, reconheceu e disse: parece que precisamos acelerar nosso progresso. Ele franziu a testa e fez uma observação: as outras equipes parecem ter bastante experiência em competir pelo fruto de cristal. Nesse aspecto, estamos em desvantagem. Zhou Zhen, que estava ao seu lado, refletiu e concordou: milímetro. Momentos depois, ele sorriu suavemente e se virou para falar com seus companheiros de equipe: mas nunca tivemos a intenção de cortar completamente todas as vinhas para capturar o fruto de cristal, pois isso causaria pânico nos que estão atrás. Zhou Zhen apontou para frente, onde a floresta e as vinhas eram bastante densas, explicando: eu apenas sinto que essas vinhas são muito úteis para o treinamento de combate prático para todos. Quanto ao fruto de cristal, sabemos como capturá-lo com discrição. Ele acenou com a mão, incentivando o moral das tropas: certo, pessoal, não desperdices uma oportunidade tão boa de treinamento. Ele ordenou a continuidade do corte das vinhas. As vinhas nesta área não eram fáceis de lidar: se atingissem uma pessoa, todos teriam que desviar. Um membro da equipe de George foi atingido dolorosamente por uma vinha grossa contra uma árvore. George imediatamente gritou. Assim que terminou de falar, um foguete foi lançado, voando em direção a George. Assim que ele se levantou, desviando a atenção, todos se concentraram, e o foguete explodiu logo acima, criando um caos inimaginável. George instruiu ansiosamente os soldados: as vinhas aqui são muito grossas, o que não é vantajoso para o combate individual. Vendo a situação vantajosa, um capanga da legião de Lekfu sorriu maliciosamente. Acima do caos, o exército de Levi aguardava. O capanga então perguntou a Levi: capitão, o que estamos esperando? Levi respondeu calmamente: claro, estamos esperando os reforços. Com um matagal tão denso, eu não sou tolo como aqueles idiotas armadurados. Levi, com sua constituição robusta, apenas colocou uma capa sobre si, exibindo todos os seus contornos musculares, parecendo muito imponente. Acima dele, uma frota de aeronaves de ataque voava, pronta para bombardear qualquer um que ousasse resistir. Levi disse zombando: embora a força me favoreça bem, por que não seguir o caminho mais fácil, se houver um? Como esperado, ondas de aviões bombardeiros incessantemente lançaram bombas na floresta onde o caos estava se desenrolando, criando uma cena insuportável de devastação. Fumaça e fogo engoliram a área, com uma quantidade inumerável de bombas sendo liberadas. George, cansado de observar a cena à sua frente, só conseguiu xingar: malditas bestas selvagens, até sabem como usar tecnologia. Logo depois, ele tirou seu rádio e gritou: desdobrem a unidade de apoio de combate, nós também temos uma. Mambori, empoleirado em um penhasco, observava ansiosamente a situação e não conseguiu se conter mais, exclamando: sem vergonha, usando esse método de novo. Não podemos esperar mais. Do outro lado, Zhou Zhen estava sentado no topo de uma árvore alta, indiferente à fumaça e à poeira. Após inspecionar a situação por um tempo, também ficou surpreso: ah, uau, ainda há alguma inteligência aqui, e eu também não serei educado. Imediatamente, Zhou Zhen convocou a pequena besta, uma criatura gigantesca e poderosa que soltou um rugido longo e forte assim que apareceu. Levi, com medo, perguntou: o que é isso? George ficou atordoado: oh meu Deus! Mambori estava um pouco mais calmo, ele franziu a testa, se perguntando: será que é o Zhou Zhen? Ficava claro que, desta vez, a aparição da pequena besta já havia incutido um certo grau de medo e respeito nos líderes. A pequena besta voou acima das altas copas das árvores.
A pequena besta subiu, exalando uma aura magnífica. Sua primeira ação foi soltar um rugido, depois disparou para o céu. George ficou um pouco confuso, pensando que a pequena besta simplesmente voaria para longe assim. Mas logo teve que repensar, gritou em pânico, procurando um lugar para se esconder, sem saber o que ela pretendia fazer. A pequena besta surpreendentemente fez um loop e voltou, caindo em direção ao chão a toda velocidade como uma enorme nave espacial ficando sem combustível, descendo livremente em direção à Terra. Ela rugiu alto. Com uma velocidade tão impressionante, até Zhou Zhen, que estava montado na pequena besta, não havia antecipado isso. Ele gritou, "Ahá! Eu te disse que ela tinha impulso, não que ela acabaria com sua vida." Claro, a pequena besta não era uma criatura tola. Ela aterrissou firmemente bem no meio do campo de batalha, levantando uma nuvem de poeira e destroços. Algumas vinhas rastejantes que estavam causando problemas de repente se encolheram de medo de uma faísca de fogo soprada suavemente pela boca da pequena besta, fazendo-as desistir de suas travessuras. No entanto, devido ao número esmagador delas e aos muitos objetos salientes no chão que obstruíam o caminho de Zhou Zhen, a pequena besta teve que rugir e soprar fogo para baixo, incinerando tudo, criando um caminho claro para ele andar. Zhou Zhen saltou habilidosamente das costas da pequena besta, um sorriso vitorioso florescendo em seu rosto. O enorme fruto de cristal estava bem diante dele, protegido por dezenas de grossas vinhas entrelaçadas ao seu redor, enquanto as chamas abaixo mostravam sinais de aumentar. Sem hesitar, Zhou Zhen identificou rapidamente seu alvo, confirmando que não havia mais obstáculos. Para evitar possíveis problemas, ele decidiu atacar o fruto de cristal de forma decisiva. Segurando-o com as mãos sem nenhum impedimento, Zhou Zhen disse com um sorriso, "Eu consegui, vamos nos retirar." Montado na pequena besta, ele sinalizou para partir, e a pequena besta obedeceu, subindo aos céus, escapando da luta caótica das pessoas ainda engajadas em uma batalha feroz abaixo da floresta. Yi Hong olhou e comentou, "É o capitão." Levi questionou, "O capitão da equipe asiática?" George franziu profundamente a testa, sua mente cheia de preocupações, será que ele ainda é o mesmo de sempre? Mambori parecia muito mais contido. Ele permaneceu em silêncio, mas a expressão em seu rosto era extremamente intensa. De pé sobre a cabeça da pequena besta, Zhou Zhen anunciou, "Pessoal, eu obtive o fruto de cristal, não importaria nem se o senhor viesse." Ele sorriu levemente, e George expressou sua preocupação, murmurando, "Parece que, a partir de agora, a região asiática terá mais um personagem problemático." Em contraste, Levi olhou pelo lado positivo e disse alegremente, "Ótimo, muito bom. Um oponente assim é forte o suficiente." A expressão de Mambori se tornou cada vez mais sombria. Seu rosto ficou pálido, e ele não disse uma palavra, nem sequer disposto a olhar para a frente. A notícia rapidamente chegou àquele na Torre Oriental. Lan Shi relatou ao presidente do conselho, "Presidente, Zhou Zhen e sua equipe devem estar retornando em breve." Ele olhou calmamente para a distância, suspirando, "Fruta de cristal, pensei que teríamos que esperar mais, mas, inesperadamente, ela caiu em nossas mãos em apenas alguns dias." De repente, um rugido familiar soou de fora. O presidente sorriu e disse, "Ele chegou." O segundo presidente do conselho, Lan Shi, e Zhou Zhen se reuniram na sala de conferências. A fruta de cristal estava cuidadosamente e elegantemente colocada dentro de uma vitrine de vidro, parecendo muito prestigiosa. O presidente falou primeiro, "Pessoal, este é o troféu da nossa equipe asiática." A fruta de cristal estava quieta na vitrine de vidro enquanto ele continuava a explicar, "Anteriormente, nossa equipe asiática só havia ouvido falar deste item, mas nunca o tinha visto. Desta vez, graças a Zhou Zhen e aos esforços dos membros da equipe, conseguimos recuperar com sucesso a fruta de cristal. No entanto, não vou me alongar muito. O que todos provavelmente estão preocupados é o valor desta fruta de cristal. Uma pessoa comum precisa de apenas uma fruta para entrar diretamente nas fileiras dos artistas marciais, até mesmo quebrando diretamente para 10 estágios." Ao ouvir essa informação, Lan Shi só conseguiu sorrir levemente,
Pensando secretamente, este poder é realmente comparável a um elixir. Zhou Zhen abaixou a cabeça, mantendo um sorriso suave por fora, mas internamente se culpava. Eu quase pensei nisso, não é exatamente como a experiência adquirida no jogo? O presidente começou a negociar com Zhou Zhen, de acordo com as regras da equipe asiática. Como líder da equipe, você tem direito a 10% do saque. Você tem 3 opções, uma é pegar 10% da fruta cristal, a segunda é escolher livremente 10 kg de metal composto no depósito da empresa central de fabricação de armas, e a terceira é trocar por dinheiro, transferido diretamente para a sua conta pessoal. Zhou Zhen questionou, se a fruta cristal for cortada, ela manterá seus efeitos? O presidente respondeu calmamente, não se preocupe, isso já foi testado. Zhou Zhen começou a pesar os prós e contras. Pensou consigo mesmo, 10% da fruta cristal certamente poderia melhorar minha força atual, mas se eu quero evoluir mais, o que preciso agora são equipamentos melhores. Só assim poderei continuar a procurar mais frutas cristal. Com sua visão de longo alcance, Zhou Zhen tomou sua decisão. Ele disse, eu escolho a segunda opção. O tempo passou, e 1 ano depois, Zhou Zhen estava procurando frutas cristal junto com o pequeno animal. Ele se sentou calmamente nas costas da criatura, sorrindo enquanto dizia, as frutas cristal que encontrarmos naturalmente me pertencerão. Neste momento, Zhou Zhen havia subido para o nível 185. Apesar de ter procurado o dia inteiro, ele ainda não havia encontrado nenhum sinal de cristal de fruta, o que o deixou um pouco cansado. Zhou Zhen bocejou fatigado, mas logo depois, seu ânimo se elevou quando ele descobriu um cristal de fruta de equipamento épico do ladrão e finalmente, ele poderia ir para o campo. Ele começou a examiná-lo de perto, considerando as linhas de equipamento exibidas no painel de informações. Após um momento de exploração, Zhou Zhen descobriu algo importante. Ele exclamou, empolgado, há flutuações de energia do cristal de fruta dentro de um raio de 100 km à frente. Embora empolgado, ele fez um julgamento cauteloso, a posição desse cristal de fruta, se minha memória estiver correta, não poderá ser contestada por mais 6 meses. Ainda assim, ele queria testar sua sorte, ordenando ao pequeno animal, vamos lá ver. Sem esperar muito, ele e o pequeno animal imediatamente começaram a se dirigir para o alvo. Em outro local, alguém já estava esperando. Ele pressionou suavemente um pequeno botão em sua mão. Instantaneamente, um mar de armadilhas foi ativado, todas as quais se tornaram completamente invisíveis em um instante, e tudo estava preparado para mirar em Zhou Zhen. George, com um rosto um pouco fatigado, mas ainda com um sorriso satisfeito, observava tudo, muito bem. Seus olhos brilharam com um brilho feroz, a armadilha foi montada, é só esperar o rato entrar. Ele informou a seu subordinado, Luiz, leve seus homens e retire-se imediatamente. Quando a armadilha for ativada, a área dentro de um raio de 3 km se transformará em um mar de fogo. George continuou com confiança. Claro, Zhou Zhen e sua besta certamente não escaparão desse mar de fogo. Antes de Zhou Zhen, uma fruta de cristal madura apareceu inesperadamente. Ele ficou atônito, não acreditando que realmente havia uma fruta de cristal madura ali. A pequena fera não pensou muito e imediatamente correu em direção ao alvo à sua frente. De repente, a pequena fera pisou em algo no caminho. Inicialmente, Zhou Zhen pensou que fosse um obstáculo normal, mas a fruta de cristal à frente deles começou a mostrar sinais de algo incomum. Uma névoa espessa de repente os envolveu, a ele e a pequena fera. Zhou Zhen arregalou os olhos, percebendo que algo estava errado. Nesse momento, a fruta de cristal que havia aparecido desapareceu. Ele gritou alto, a fruta de cristal é falsa. Sem hesitar, Zhou Zhen ordenou, pequena fera, recua rápido. Mas, como ele e a pequena fera haviam se aventurado profundamente na área, George estava esperando por essa oportunidade. Ele riu alto, não conseguindo conter sua alegria, e então pressionou o botão de ativação. Imediatamente, toda a área ao redor explodiu. Cada estação de bombas foi acionada simultaneamente, criando uma série de enormes explosões.
Não parando por aí, George e seus companheiros também haviam preparado meticulosamente artilharia adicional, disparando implacavelmente em direção à pequena fera. Com seu grande corpo, a pequena fera conseguiu desviar de alguns projéteis, mas com centenas de projéteis atacando continuamente, a situação se tornou crítica. Zouzen tentou se manter calmo, ordenando à pequena fera que voasse mais alto. Só um pouco mais e eles poderiam escapar. No entanto, antes que ambos, homem e fera, pudessem executar isso, uma força de atração intensa surgiu, parando a pequena fera em seu caminho. Os olhos de Zouzen se arregalaram de horror ao olhar os dados exibidos, uma infinidade de pontos vermelhos representando inimigos estava se aproximando cada vez mais, crescendo em número a cada momento. Ele apertou os dentes, pensando consigo mesmo, como esperado, eles estavam bem preparados. Um mar de fogo está nos engolindo, determinados a nos caçar até o fim. Pequeno monstro viu isso e imediatamente deu um salto, tentando arduamente voar mais alto para escapar. Ao longe, QTR, totalmente equipado com óculos de proteção, estava em pé sob o céu ardente com um sorriso sinistro, pronunciando friamente, adeus à estrela da Ásia. Seu olhar afiado pousou sobre Zouzen e o pequeno monstro, e ele comentou suavemente, sua morte nesta grande armadilha também é considerada um fim digno. Uma enorme explosão inesperada irrompeu, bloqueando o caminho do pequeno monstro para cima. A pressão da explosão derrubou tanto o pequeno monstro quanto Zouzen ao chão, fazendo-os cair diretamente no mar de chamas. Zouzen caiu, pequeno e frágil na forma humana, seu coração gritando, não. Eu não quero morrer. Este não é o fim que eu esperava. Ele abriu os olhos fracos e chamou, pequeno monstro. Seu olhar alcançou a criatura leal também caindo com extrema velocidade. Zouzen tentou estender a mão, mas foi em vão. No momento final, antes de seus olhos, tudo começou a embaçar. Ele lutou no meio da escuridão e da luz. Nesse instante, imagens familiares reapareceram em sua mente. Xian sorriu e chamou seu nome, Zouzen. Su Yunwen estava ao seu lado, chamando suavemente, jovem mestre. O sorriso travesso de Lan Shi passou rapidamente, jovem mestre, estou mais forte agora. E Zhan Xiaoqi, com seu olhar sempre esperançoso voltado para ele. Memórias bonitas, rostos familiares, todos estavam esperando que ele os conduzisse. Havia tantas tarefas inacabadas, tantas pessoas que o amavam e se preocupavam com ele, ansiosas pelo seu retorno. Mas agora, diante dessa grande calamidade, Zouzen franziu amargamente as sobrancelhas. Em seu coração, só restava um pedido de desculpas. Desculpem-me, todos. Seu corpo continuou a cair, fundindo-se no mar de chamas, criando uma colossal explosão que ecoou alto. As notícias sobre o incidente se espalharam rapidamente por toda parte. Uma notícia chocante, a estrela da Ásia, Zouzen, foi confirmada como vítima de uma emboscada fatal. Todos não puderam deixar de lamentar, suspirando, que pena. Um talento como ele se foi. Com certeza, isso foi obra de alguns irregulares de outros continentes. Alguns leitores estavam ainda mais preocupados, sem Zouzen, o que será da nossa região asiática? A tábua espiritual de Zouzen agora repousa nos braços de seus entes queridos. Na pintura, o rosto jovem aparece com um sorriso gentil, ao lado de um buquê solene de flores brancas. Xian e Su Yunwen estão lado a lado, seus olhares pensativos. Su Yunwen não conseguiu conter o choro. Em um acesso de raiva, Lan Shi apertou os dentes e jurou, jovem mestre, eu definitivamente descobrirei quem te emboscou. Eu vou me vingar de você. Nesse momento, uma figura estranha entrou, atraindo a atenção de Lan Shi. Era George. Apesar do funeral, ele permanecia arrogante. Com uma intenção maliciosa, George disse, que pena, Zouzen. Tão jovem e já morto. Mas justamente porque você era tão jovem, trabalhar sem restrições levou a esse resultado, não? Dito isso, ele tocou sem vergonha no caixão de madeira que continha a tábua espiritual de Zouzen. Lan Shi, já sofrendo internamente, foi levada ao limite ao ouvir isso. Ela gritou, desgraçado, o que você acabou de dizer?
Zhang Xiao que imediatamente assegurou, lembrando-a, Lan Shi, calma. Ele é o principal especialista da região da Europa. Se criarmos conflito agora, não teremos nenhuma chance de vitória. Lan Shi sabia que as palavras de Zhang Xiao que eram verdadeiras, mas a raiva dentro dela não diminuía. No final, ela só conseguiu praguejar furiosamente, droga. Canalha. George olhou para Lan Shi, seus olhos cheios de desdém. Ele deu um sorriso frio e indiferente e disse, parece que você não é diferente dele, ambos não conhecem os limites. Enquanto se virava para sair, George acrescentou uma observação ameaçadora, nós nos encontraremos novamente algum dia. Quando esse momento chegar, eu vou te ensinar a ser uma pessoa. De volta ao campo de batalha, o local agora estava desolado, sem sinais de vida. O chão estava rachado e árido, tudo reduzido a cinzas. De repente, um poderoso feixe de luz brilhou do céu sobre uma elevação de terra próxima. A luz foi se dissipando gradualmente, revelando uma figura deitada na superfície. Era Zhou Zhen. Ele abriu os olhos e gritou alto, como se estivesse escapando de um pesadelo, Eu não estou morto. Olhando ao redor, ele percebeu que estava completamente nu. Zhou Zhen apressou-se a verificar seu corpo e de repente notou o anel em sua mão. Ele murmurou, pode ser o anel renascido? Informações sobre o anel surgiram em sua mente, anel renascido. Nível de uso, 90. Profissão, ilimitada. Efeito, aumenta o ataque em 100%. Habilidade especial, quando o portador do anel morre, há 20% de chance de renascimento com saúde total e um estado invencível de 5 segundos. Zhou Zhen pensou por um momento e então percebeu, mas isso não está certo. De acordo com o efeito do anel, eu deveria ter ressuscitado aqui com saúde total, então por que apareci aqui? Ele continuou a analisar, este lugar é claramente onde eu apareci quando viajei para este mundo pela primeira vez. De acordo com as regras do jogo, isso pode ser um ponto de ressurreição automático. Após algum tempo refletindo, ele gradualmente entendeu como o mecanismo funcionava. Zhou Zhen sorriu amplamente, sentindo um orgulho interno, se isso realmente for como um jogo, então mesmo que eu morra, eu ressuscitarei. Só que eu vou perder um nível. Zhou Zhen atualmente tinha apenas o nível 184, e a realidade de sua despromoção era um fato inegável. No entanto, ele se lembrava de si mesmo de que, não importava o que acontecesse, ser morto ainda era uma grande humilhação. Seus olhos queimavam com energia e intenção de matar enquanto ele apertava os dentes e jurava, eu vou fazer você pagar essa dívida 10 vezes mais. O tempo passou rapidamente, e já se haviam passado 2 meses desde aquele dia. Zhou Zhen perseguiu incansavelmente o aumento de nível, recusando-se a se dar qualquer descanso. Ele apertou suas novas luvas, a armadura brilhante cintilando, e sorriu satisfeito. Finalmente, ele havia alcançado o nível 200. Levantando a mão até a boca, ele soltou um assobio agudo e alto. A pequena besta ouviu e deu um rugido estrondoso, batendo suas asas e voando em sua direção. Zhou Zhen olhou para sua figura grande e imponente com olhos cheios de amor e orgulho. Ele se sentou no chão árido, refletindo sobre a jornada que havia percorrido. Neste mundo, ele finalmente havia alcançado o nível mais alto de uma conquista que antes achava estar além de seu alcance. Lembrando dos dias difíceis no começo, das dolorosas sessões de treino que o deixavam exausto, e das refeições simples compartilhadas com seu pai em paz, cada memória vinha à tona, vívida como se tivesse acontecido ontem. Zhou Zhen sentiu claramente que havia amadurecido, não apenas em força, mas também em força de vontade. Ele olhou para o céu noturno com um olhar determinado, depois sorriu e disse, eu não sou mais a pessoa que era ontem. Virando-se para a pequena besta, ele disse suavemente, pequena besta, devemos voltar para casa agora. Enquanto isso, em uma taverna, a noite havia caído. As lanternas foram acesas, lançando um brilho quente sobre o espaço, prontas para atender aos clientes até tarde da noite. Dentro do bar, a atmosfera estava tão animada como sempre.
Muitos grupos de pessoas se reuniam, conversando animadamente, enquanto alguns escolhiam ficar sozinhos em silêncio. Uma figura vestida com um capuz estava sentada sozinha em um canto escuro, quando, de repente, um copo de licor foi deslizado até ele. Ele olhou surpreso. Zhou Zhen estava ali, com um sorriso educado. Esta bebida é por minha conta. A pessoa encapuzada acenou levemente com a cabeça em resposta, obrigado. Após dar um gole no licor, ele se aproximou de Zhou Zhen, colocando gentilmente um pão em sua mão, e rapidamente fez sua saída. Antes de desaparecer na multidão, comentou casualmente, o pão é muito delicioso, recomendo que o experimente. Zhou Zhen olhou para o pão e então o abriu. Dentro, havia um pequeno pendrive. Ele o agarrou firmemente na mão, seus olhos cintilando de confiança. Pensou consigo mesmo, com este documento, a apresentação que se aproxima será certamente espetacular. Ao mesmo tempo, na magnífica residência de George, uma grande festa estava em andamento. Centenas de damas nobres e numerosos dignitários foram convidados para a celebração. O espaço estava preenchido com risadas, vinho fino e música suave, exalando uma atmosfera de opulência e grandiosidade. George, com uma postura arrogante, estava na plataforma mais alta. Ele aplaudiu, atraindo a atenção de todos os convidados. À medida que todos os olhares se voltaram para ele, ele usava um sorriso de autossatisfação e começou um discurso solene, porém vazio: agradeço a todos por estarem aqui hoje. Fez uma pausa por um momento, com uma expressão orgulhosa no rosto, enquanto continuava, com certeza, podem adivinhar o motivo desta celebração. Ele riu friamente, sem qualquer vergonha, declarando, de fato, há 2 meses, eu mesmo terminei com Zhou Zhen, o capitão da região asiática, a estrela mais brilhante deles. Abaixo, sussurros imediatamente começaram a se espalhar como uma onda. Muitos estavam chocados com a notícia, enquanto outros pareciam se regozijar com isso. Uma voz ecoou no meio da multidão, realmente é o George. Alguém ousou afirmar, desta vez, a região asiática certamente levará muitos anos para se recuperar. Zhou Zhen se encostou na parede do lado de fora do saguão, rindo secretamente, se você tem coragem, admita isso você mesmo. Ele subiu cada degrau com um olhar frio. Você gosta de se exibir? Então deixe-me lhe dar uma morte que ninguém jamais esquecerá. Enquanto isso, George, agora um pouco embriagado, colocou o braço sobre um capanga e instruiu, as senhoritas de hoje são todas de primeira linha, tenha certeza de. Depois disso, o capanga ajudou George a entrar no banheiro e cuidadosamente relatou, capitão, eu o aguardarei lá fora. Nesse meio tempo, Zhou Zhen pressionou o botão para ligar a transmissão, pensando, hoje, o mundo inteiro testemunhará a sua morte. Instantaneamente, as grandes telas nos maiores centros começaram a transmitir da região da Europa. Até mesmo a capital central foi atraída por essa transmissão, sem saber o que estava acontecendo. A Aliança Asiática também estava acompanhando, telas grandes e pequenas estavam por toda parte. De repente, milhões de telas ao redor do mundo mostraram George no banheiro, rindo sozinho, completamente alheio. O público ficou boquiaberto, atônito. Os líderes de alto escalão estavam com rostos sérios, sem entender o que estava acontecendo. Entre eles, vários o reconheceram e gritaram, esse homem parece ser o senador George. Zhou Zhen falou suavemente, sua voz cheia de uma ressonância aterradora, George, você se lembra de mim? Assim que ouviu essa voz, a expressão de George escureceu, a confusão era claramente visível em seu rosto. Sem tempo para fechar a calça, George se virou, incapaz de acreditar, absolutamente incapaz de acreditar. Quando viu Zhou Zhen parado bem ali, gritou, como você ainda está vivo? Imediatamente, suas partes íntimas ficaram expostas diante do público, fazendo todos ofegar, e alguém gritou, ah, pervertido. George caiu para trás, apontando para ele, Zhou Zhen, você deveria ter desaparecido há muito tempo. Zhou Zhen caminhou mais perto, rindo enquanto respondia, isso mesmo, mas às vezes a sorte volta. Instantaneamente, aquelas figuras influentes no submundo reagiram de maneira diferente, Zhou Zhen, o conselheiro Zhou não está morto, você realmente é um fantasma, o fantasma voltou.
Su Yun gaguejou, Ele não está morto. Xian Xian não foi diferente, respondeu suavemente, MHM. Na sede da equipe de guerra Starlight, Lan Shi sorriu brilhantemente, jovem mestre, aquela voz é do jovem mestre. Zhang Xiao que não conseguiu esconder sua alegria, ele realmente voltou. George correu para a frente, gritando com força, você está se erguendo das cinzas novamente? Então eu vou apagar você mais uma vez. Mas antes que ele pudesse agir, Zhou Zhen levantou a mão. George imediatamente se transformou em uma estátua de madeira, congelado de choque. Acontece que Zhou Zhen estava apontando uma espada preta diretamente para seu coração. Calmamente, ele disse, George, finalmente vou te ensinar uma lição. A espada brilhava com uma luz fria, mas Zhou Zhen não se apressou, ele continuou a admirando, então disse, se você não procurar a morte, você não morrerá. Ele deu o primeiro golpe nele, fazendo George cambalear dolorosamente para trás. Ele iniciou a câmera do drone. Zhou Zhen riu levemente, abaixo estava uma performance empolgante no local. Levantando uma mão em preparação, ele conduziu o caminho com calma, convidando todos a desfrutarem. Ele acenou com a mão, lançando um movimento poderoso como um vendaval, destruindo tudo ao seu alcance em fragmentos. No momento daquela carnificina, os guardas entraram em pânico. Um deles gritou, que tipo de monstro nós provocamos? Outro disse, presidente, devemos enviar pessoas para reforços imediatamente. O presidente refletiu sobre a situação e então respondeu, não há mais necessidade, um artista marcial como George pode ser facilmente morto por ele. Enviar mais pessoas seria apenas oferecer suas vidas. Zhou Zhen avançou friamente sozinho, testemunhando essa cena. O presidente suspirou, talvez a perspectiva do mundo tenha mudado no momento em que Zhou Zhen sacou sua espada para acabar com a vida pecaminosa de George. Ele afirmou que mudaria por essa pessoa. Todos aqueles que amavam Zhou Zhen testemunharam esse momento histórico. Eles se regozijaram por ele e sentiram-se vingados ao ver um vilão impiedoso receber a punição justa. Após completar a missão, ele retornou à base da equipe de guerra Starlight. Lan Shi acenou com entusiasmo para recebê-lo. Ele pensou consigo mesmo, talvez mudar este mundo não aconteça da noite para o dia. Retornando ao abraço daqueles que realmente o amavam, ele sabia que, pelo menos, faria o máximo para proteger sua família e amigos. Ele e eles foram visitar o túmulo de seu pai, dizendo com amargura, pai, eu vim te visitar. Ele sabia que aquele lugar era a lápide do fundador. Sorriu resolutamente para o futuro, uma vez o lugar onde os sonhos começaram, será também o lugar onde os sonhos continuarão.